Queridos, paz do Senhor Jesus. Eu sei que isso depende muito do ambiente, da cultura, de como está o seu coração, mas assembleando é assembleando, irmão. Por favor, meditemos em um texto. Eu quero falar com vocês sobre como superar as críticas. Como superar as críticas, Israel. A gente vai aprender com Paulo hoje. 2 Coríntios, capítulo 4. A cara da Kelly. 2 Coríntios, capítulo 4. Por favor. Segundo Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, olha como Paulo começa. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Por favor, diga, não desfalecemos. 16. Por isso não desfalecemos. Só vocês. 1, 2, 3. Obrigado. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Podeis assentar. Muitas saudações aqui nesta igreja já foram dadas sobre o poder das nossas palavras. A Luana já falou, convidados já falaram, eu já preguei. E às vezes nós não medimos o peso de nossas palavras. Deus fez o mundo pela palavra e nos fez conforme a imagem dele, para que também conhecêssemos e soubéssemos o poder das palavras. E quando eu digo sobre o poder das palavras, eu não estou me referindo apenas quando liberamos palavras sobre os outros ou para os outros, mas elas também têm efeitos em nós. Lembra da mensagem da quarta passada sobre a precipitação? Isaac precipitou falando, Jacó precipitou falando, Rebeca precipitou falando, Esaú se precipitou calado. Aí você pergunta, pastor, eu tenho que calar ou eu tenho que falar? Tudo tem o seu tempo determinado. Davi foi ferido com palavras. A maioria dos salmos são clamores a Deus por causa de aflições. E as aflições que os salmistas enfrentavam eram físicas e almáticas. Aflições na alma pelas palavras de ameaças que eles ouviam. Jesus enfrentou muitas críticas pelas palavras das pessoas. Só que Paulo está respondendo de modo teológico às críticas que vieram contra o seu ministério. Paulo era criticado pela igreja em Corinto e Paulo era criticado pelos falsos apóstolos que estavam rejeitando o seu ministério. E os falsos apóstolos queriam fazer com que a igreja de Corinto rejeitassem o ministério de Paulo. O primeiro ponto interessante que eu quero que vocês entendam aqui agora é que Paulo escreve uma carta inteira para combater as críticas contra o seu ministério. Às vezes, quando eu dou uma resposta nas redes sociais ou me levanto para confrontar quem tenta envergonhar o Evangelho de Jesus, alguns irmãos, com boa intenção, vêm até dizer, desnecessário, pastor Eliseu é uma referência para mim, mas não deveria se envolver nisso, para de responder, pastor. Se os irmãos soubessem o tanto de palavras e críticas que o meu ministério recebe, YouTube, Facebook, Instagram, são milhares,
existem algumas que merecem ser respondidas, merecem, porque você pega o gancho e traz uma instrução teológica. É o que Paulo está fazendo aqui na segunda carta aos Coríntios. Paulo se dedica a dar uma resposta a críticos. Então ele não é combativo na resposta, mas ele é instrutivo. Já errei, erro e falharei nas minhas palavras, como todos vocês, qualquer um de nós que estamos aqui. Porém, você desce ao nível dos críticos quando sua resposta também é uma crítica. Você se mantém no seu nível quando sua resposta envergonha aquela realidade ou aquele pensamento falso que estabeleceram, aquele rótulo que estabeleceram contra você. E por que eu digo envergonha? Porque todo crítico se envergonha de seus excessos. Paulo, com muita sabedoria, vai nos instruir aqui. Então eu quero que você entenda isso. Ele inicia uma carta poderosa, que é a segunda carta aos Coríntios, para colocar os críticos no seu lugar. Então, às vezes, existem pessoas que vão te manter numa prisão invisível, sempre criticando você, zombando de você, fazendo acender holofotes contra suas falhas, para que você foque apenas naquilo, ou para que ela ou ele que apenas critica, focando na sua crítica, não consiga valorizar suas qualidades. Então, se eu focar nas críticas, eu faço com que essa pessoa não permaneça alegre. Se eu destacar os defeitos, farei com que essa pessoa nunca se sinta completa. E se você não, às vezes, tá? Nem sempre é necessário, pois você tem um Deus que peleja por você. Mas sendo você a imagem e a semelhança de Deus, sabendo do que Deus é na sua vida, existem momentos que você terá que escrever uma carta aos Coríntios. Existe um momento que você precisa, com sabedoria, dar um basta naqueles que não sabem o contexto de sua história, de suas dores, de suas angústias. A primeira coisa que eu quero que você memorize é isso. Existem falas, existem críticas que, com instrução, merecem respostas. Pastor, preciso responder? Precisa. Preciso chamá-lo? Precisa. Preciso ser combativo? Aí depende do seu perfil. Depende se essa é a sua característica. Existem meios de resposta que, se você buscar a sabedoria em Deus, você acabará instruindo o crítico e fazendo com que ele enxergue o outro lado da história e respeite tanto você quanto o que Deus tem para a sua vida. A segunda coisa que eu quero falar aqui, para a gente entrar no texto, é: cuidado, você pode estar matando um Paulo com as suas críticas. Quem está criticando Paulo? A carta é a igreja em Corinto. Presta atenção em mim, por favor. Paulo escreve a carta à igreja em Corinto. Vou perguntar para quem está comigo. Ele escreveu a carta para quem? Para a igreja. Paulo escreveria a uma igreja respondendo e instruindo se aquela igreja não tivesse errada? Não. Uma igreja que foi evangelizada por Paulo, doutrinada por Paulo, ensinada por Paulo, está criticando o ministério dele porque está dando ouvido aos falsos apóstolos. Eu postei pouco tempo atrás, lá na igreja AD Brás, em Itapevi, depois do apelo, ali as pessoas aceitaram Jesus, e algumas pessoas vieram tirar algumas fotos. Eu me ajoelhei, porque o púlpito é grande, é alto, a plataforma é muito alta, e uma moça veio a mim,
e disse que não suportava o meu ministério. Mas naquele dia ela queria me pedir perdão. Eu disse, por quê? Ela, porque eu te odeio, eu te odiava até te escutar pessoalmente. Eu falei, tá, mas o que mudou? Ela disse, mudou porque eu te vi pregar pessoalmente. Eu falei, mas você começou a me odiar pelo quê? Ela, pelo que as pessoas falam de você no TikTok. Assim como ela, tem muitos. Várias e várias igrejas, a Luana é testemunha, principalmente quando a gente está vendendo os livros, as pessoas vêm e pedem perdão. Eu tenho no meu coração, não sei se essa seria a palavra certa para eu falar aqui com vocês. Sim, lembrei, lembranças. Porque se eu falar marcas, pode ser algo que pode doer. Porque cicatrizes são marcas. Mas eu tenho lembranças de, na infância, no início do meu ministério, eu sendo desprezado por certos pastores. O jeito que você lida com uma criança, principalmente uma criança que sempre te vê, faz com que você gere marcas na alma, na mente, no coração daquela criança. Como disse T.D. Jakes, a alma de uma criança é uma página em branco. Cuidado com o que você escreve. Então eu tenho no meu coração lembranças de pastores que desprezaram o meu ministério, desprezaram minha voz, desprezaram minha saudação. Desprezaram um cartão de visita quando eu dava para eles, pensando ou desejando que ligassem no número da nossa vizinha para fazer uma agenda. Pregadores que depois de uma pregação faziam rodinhas na porta da igreja. Meu pai via, meu pai queria discutir com os caras, brigar com os caras na porta da igreja. Que me desprezavam e criticavam pesadamente. E eu já vi muitas pessoas desviadas, pessoas nas drogas, pessoas alcoólicas, pessoas no mundo da imoralidade, pessoas que se tornaram prostitutas por causa de críticas excessivas na igreja. Paulo está escrevendo para evitar críticas em excessos para uma igreja. O terceiro ponto, antes de entrar na mensagem, o segundo eu ainda quero comentar mais. Cuidado, você pode estar matando um Paulo. Por que não mataram esse Paulo aqui? Porque esse Paulo aqui é diferenciado. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é a mesma unção, mas ele foi levantado por Deus para aquele tempo, para aquele propósito. Só que existem pessoas que não são como esse Paulo, mas você pode estar matando alguém que lá na frente, como Paulo, seria um escritor. Você pode estar matando quem lá na frente, como Paulo, seria um plantador de igrejas. E como Paulo escreveu para uma igreja crítica, eu estou pregando aqui para crentes, e nas redes sociais, a maioria deles são crentes. O terceiro ponto. Pastor, quando eu sou um crítico, quando eu sou um crítico em excesso, quando eu sou um crítico que posso estar assassinando o ministério, uma família, um sonho, é quando você se equivoca pensando que existe crítica construtiva. A crítica nasce em algumas fontes, e a primeira fonte que a crítica nasce é da falta de compreensão do que de fato aconteceu. Se eu não sei o que aconteceu, o que está acontecendo, eu só vi a aparência, a explosão, a falta de reverência, a mensagem ruim, a música ruim. Naquele momento eu chego sem entender do processo, sem entender da história e desço a lenha, até para a própria pessoa. Quando o que eu poderia era começar com uma pergunta, eu chego com afirmações, querendo convencer pela verdade quem eu não conquistei com amor. A crítica nasce sem ter
total ou completo conhecimento de causa. Segundo, a crítica sempre nasce na fonte do desprezo. Quem critica já desprezou aqui dentro. Quem critica com as palavras já desprezou no coração. E às vezes nos equivocamos e pensamos que pelo fato de estarmos falando na cara, estamos sendo sinceros, quando na verdade está machucando mais. Por quê? Porque quem está ouvindo diz, logo você que me conhece tanto. Então eu me torno um crítico e logo destrutivo quando falo de você sem te conhecer. Segundo, me torno um crítico logo destrutivo quando estou criticando um momento, desprezando a sua história. Então, evite e nunca mais diga, eu vou aqui te dar uma crítica construtiva. Você chega na igreja e aqui tem essas luzes que, ao meu ver, são laranja. Tem outra cor, tem outra palavra técnica, mas bora chamar de laranja. Quentes. Lâmpadas quentes lá em cima da bateria. Vamos supor que essa igreja foi ornamentada hoje e quem colocou a lâmpada aqui decidiu a lâmpada quente. Você nunca ajudou em nada da ornamentação da igreja. Você nunca faz parte das reuniões que ajudam a igreja a ter decisões. Aí você chega depois que está feito para falar mal do que fizeram. Isso é uma crítica. Você não faz parte da história e nunca fez nada para ajudar. Hoje o Gabriel foi testemunha. Me chamaram e disseram assim, o culto está acabando tarde. Tem que acabar o culto mais cedo. Eu perguntei, que hora começa o culto? 8. E você chegou que horas? 8h23. Quem chega mais cedo pode chamar o responsável e reclamar se o culto está acabando tarde. Mas quem chega tarde, entra no barco e viaja com a gente, irmão. Quem está me entendendo? E quando não é crítica, quando você tem experiência para mudar a vida de alguém, solucionar um problema e ser cura para alguém, aí sim. Quem está me criticando? Está ali meu irmão Daniel, que cuidou das minhas redes sociais há muito tempo. E hoje ele só ajuda quando hackeia, aí ele resgata. As pessoas vinham e criticavam o meu ministério. E eu, tome. Eu respondia um por um. Brrr. Aí ele começou a mandar os prints, falou assim, quem está te criticando? É Augusto Nicodemos? É Hernandes Dias Lopes? É o Bispo Oídes? É o Josué Brandão? É o Silas Malafaia? Se a crítica não está vindo de quem já construiu tanto, para que se importar? Por que Paulo se dedica a escrever uma carta? E ele cita os falsos apóstolos no máximo 2 vezes. A igreja é exortada. Vários capítulos. Mas os falsos apóstolos que não têm o peso que Paulo tem, que não entende nada de unção, de ministério, de cura, de transformação, Paulo não se importa tanto. Então, você é um crítico do meu ministério se você nada faz. E se você nada faz, para mim sua palavra nada vale. É igual quando eu era recém-casado e os pastores me chamando para eu pregar para casais. E eu rejeitava. Não dá. É igual conheço pessoas aí agora que tem um filho de 3, 4 meses, já está pregando para quem é pai. Eu com um filho de 5 anos ainda não me sinto apto a dar seminário para pais. Convenções, pastores me ligando para pregar em convenções. E como eu sou pregador da palavra, eu ia. Mas antes, até hoje, antes que eu pregue em qualquer convenção, eu digo, os senhores têm muito mais experiência para me instruir.
Eu estou aqui simplesmente para compartilhar conhecimento. Eu estou abrindo o leque, irmãos, porque se você não construiu nada numa vida conjugal, se você não sabe o que é um casamento, se você não sabe o que é sofrer numa vida conjugal, não se intromete no casamento alheio. Se você não sabe o que é um peso ministerial, um peso pastoral, não se intromete. Permitamos que quem já sofreu com lutas conjugais aconselhem outros com suas lutas conjugais. Permitamos quem já trilhou o caminho da prosperidade aventure-se no mundo da técnica coach. Meu Deus do céu, tem uns camaradas que andam de carroça, andam de Uber, de busão, e se sentindo rico no Instagram, se sentindo coach. Vou te ensinar a enriquecer. Não, irmão, não é sua área. Você não pode tentar falar aquilo que a vida não te preparou. Onde Elias e Eliseu chegavam, os discípulos dos profetas vinham falar com Eliseu. Você sabe que Deus vai tomar o Senhor de sobre sua cabeça hoje? Aí Eliseu, experiente, disse assim: eu sei, calai-vos. Peraí, eles sabiam a mesma coisa que Eliseu sabia, porque eles falaram o que Eliseu sabia. Sabes que Deus tomará o teu Senhor. Eliseu disse, eu sei. Então Eliseu sabe a mesma coisa que eles sabem. Eles sabem o que Eliseu sabe. Aí Eliseu diz assim, eu sei, calai-vos. Se Eliseu, que é Eliseu, no nível de Elias, não fala, por que eles querem falar? Tem coisas que a vida vai te capacitar para falar. Tem coisas que você não pode se erguer para falar. Por quê? Porque se você se erguer para falar sobre, você não será reconhecido como alguém que fala sobre. Você será reconhecido simplesmente como um crítico da net. Você percebe que nas redes sociais tem gente que não pastoreia a igreja, mas no seu Instagram é cheio de pequenos vídeos criticando igrejas e pastores, sem saber o que é igreja e pastorear. Gente que nunca deu uma aula numa escola dominical, mas no seu Instagram está lá assim, ó, mentoria, 200 conto no curso. A Luana já me mostrou umas de 1.000, com meses de casada, dando mentoria para casamento. O que é isso? Você não passa de uma pessoa crítica. Paulo está fazendo o que com seus críticos? Instruindo. Bora para o texto, que eu não posso alongar-me e nem quero. Em primeiro lugar, como eu lido com as críticas que vêm contra mim? Como vocês deveriam, como nós deveríamos lidar com as críticas que vêm contra nós? Primeiro lugar, versículo 1, pode projetar se possível. Eu tenho, versículo 1, tendo este ministério segundo a misericórdia. Fala bem forte, gente, misericórdia. Ok, versículo 7, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por favor, igreja, diga, de barro. 16, ainda que o homem exterior se corrompa, diga, exterior que se corrompe. Você vence a crítica quando você entende, baseado no versículo 1, que o que você tem é pela misericórdia. Que se não fosse a misericórdia, você não chegaria a lugar nenhum. Se não fosse a misericórdia, você não venceria nada. Se não fosse a misericórdia, você não conquistaria nada, nem crítico. Segundo lugar não, eu estou usando o versículo para basear esse pensamento. Versículo 7, temos esse tesouro em vaso de barro. Você vence as críticas quando você reconhece que você é frágil, falha e merece crítica. Vão te criticar, você vai errar,
Você vai fazer coisas risíveis. Você vai fazer coisas dignas de zombaria mesmo. Por quê? Primeiro, porque seu ministério é o que é pela misericórdia, não porque você é bom. Segundo, você é de barro, é frágil, é pó, é do chão, vai errar. Você não é anjo. Então, às vezes, quando as críticas vêm, nós queremos reagir de tal modo como se não merecêssemos. E merecemos. Porque somos de barro. Você pode não merecer ouvir o que ouviu, do jeito que ouviu, na hora que ouviu. Agora, viver sem que alguém veja seus erros, aponte seus erros, mesmo que não te fale, é impossível, porque você é de barro, e quem é de barro, trinca. Para que a excelência do poder seja de Deus, a excelência está nele, a glória é dele. Se a glória é toda dele, você pode ter algumas honras, mas você sempre vai dar motivo de críticas, porque você é de barro. Versículo de número 16: ainda que o homem exterior se corrompa, a sua aparência se corrompe, o que você é por fora se corrompe, falha, se deteriora, e as pessoas estão vendo isso, e o nosso mundo valoriza a imagem, nosso mundo valoriza o que vê, nosso mundo não, o ser humano valoriza o que vê, porque ser humano não é onisciente. Tem hora que a gente quer que as pessoas sejam oniscientes, e elas não são. Elas não sabem que você está jejuando para vencer essa fraqueza. Elas não sabem que você chorou na madrugada, Jesus me liberta disso. Eles não sabem que você já leu a Bíblia pela manhã, que alguém já te aconselhou, que seu pai, seu irmão, sua tia, seu pastor, seu esposo, sua esposa, não sei, alguém já te exortou. E aqui dentro você está se renovando. Aqui dentro você quer mudança. Aqui dentro você quer... Eles não sabem. Como eles não sabem, vão te julgar sempre pelo que conseguem ver. Então vai acostumando. Quando criticaram Spurgeon, ele respondeu dizendo: eu sou pior do que o que vocês dizem. E Spurgeon era o príncipe dos pregadores. Se você reconhecer que é de barro a crítica, a zombaria, é mais uma situação difícil que você está enfrentando. Pastor, tudo bem, então eu reconheço que eu sempre vou merecer críticas, eu sempre farei coisas que devem ser criticadas. Sim, as pessoas vão criticar. Por quê? Porque tudo que você é pela misericórdia, logo tu não presta. Segundo, você é de barro, logo você é frágil, você sempre vai trincar. Terceiro, o nosso exterior sempre se corrompe. Tudo que é externo passa, até as críticas. Segundo lugar, como eu venço as críticas? Fuja das hipocrisias, fuja das máscaras, elas vão diminuindo, elas não vão parar, é igual o Satanás é vencido, mas ele não deixa de ser o Satanás. Versículo 2: rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não ando com astúcia, não falsifico a palavra de Deus, e assim nos recomendamos, ele está dizendo, ele e seus companheiros apóstolos, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ele está dizendo assim, ó, pode pensar no meu ministério, podem pesquisar, porque o que vocês pensarem sobre mim, investigarem sobre mim, vai ser com verdade na presença de Deus. Sabe o que é isso? Lute sempre pela transparência. Sabe um jeito que me foi ensinado? Pastor Alailson, um grande conselheiro nosso, disse, quando enviar mensagem, não apagar para todos, porque tem gente que se perturba com aquele apagar para todos. Por que apagou? Meu Deus, mandou mensagem para mim, é duas coisas que esse povo tá incomodado. É o seu WhatsApp sem sua foto, parece que o mundo acabou. O que aconteceu? Me bloqueou, me abandonou, me traiu, vai mudar de igreja. Que desespero, meu Deus do céu. E outra coisa, se você apagar para todos, como esse mundo está assim,
você diz, essa mensagem não era para você, seria para outra pessoa. Mas tem hora que não dá para se manter, irmão, tem que apagar para todo mesmo. Tem coisa que eu vou falar só para minha mulher. Tem coisa que você vai falar só com o seu marido, e não é da conta de quem você mandou errado. Tem que apagar para todos. Mas tem gente que perde a paz por causa do apagar para todos. Irmão, o mundo não gira em torno de tu, não. Agora, valorize a transparência. Deus é assim. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Olha o que Paulo está dizendo, eu não falsifico a palavra, eu me recomendo à consciência de qualquer pessoa. Irmão, não tenha medo, viva de tal forma, que se quiserem falar, invente, e se quiserem continuar falando, que aumente. Pastor, você está mandando ser perfeito? Não, seja sincera, seja sincero, até com seus erros. Quem é crente tem que ser sincero até para pecar, como Davi fez no Salmo 51, pequei, transgredi. Batseba estava banhando, irmão, ela podia banhar em outro lugar, e a mulher ficou lá banhando no lugar que dava para o Davi ficar olhando para ela. Os dois erraram, tiveram suas falhas, mas Davi diz, eu pequei, eu caí. Não transfira para os outros sua responsabilidade. Se você valorizar a transparência, as críticas é uma pedra a mais no caminho para você passar por cima delas. Quem está me ouvindo e me entendendo? Terceiro lugar, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Não seja o centro. Quer evitar críticas? Não seja a estrela que brilha sobre todos. Quer vencer, nem evitar é a palavra correta. Quer vencê-las, quer superá-las? Cristo, o corpo dele, a igreja, os outros, não você, não seja o centro. Se você é o centro, mais olhares atrairá. Quanto mais olhares você atrair, vão ver de perto ainda mais as suas imperfeições. Fale o necessário. Você não é dona nem dono da sabedoria. Nós não pregamos a nós pregamos Cristo. O que Paulo está dizendo é que o centro da sua vida seja Cristo e não você mesmo, porque se ouvirem Cristo, se aprenderem de Cristo ao chegar perto de você, ninguém vai criticar Jesus. Agora, se é só você, aí tu merece muito mais crítica do que tu já tem recebido, irmão. Último lugar, penúltimo lugar, 10 minutos, no máximo eu tomo assento. Versículo de número 8, olha o que ele diz: em tudo somos atribulados, perplexos. 9, perseguidos, abatidos. Olha o nível de luta que ele já enfrentou, gente. Atribulado, perplexo, perseguido, abatido. Olha o que Paulo está querendo dizer para essas pessoas. Gente, eu já enfrentei tribulação, mas não fiquei angustiado. Eu enfrentei perplexidade, mas não fiquei desanimado. Eu enfrentei perseguição, mas não fui desamparado. Já fui abatido, mas não fui destruído. O que é a crítica diante das batalhas que eu já venci? O que são as críticas de quem não construiu nada diante daquilo que Deus já me deu? Então, pelo amor de Deus, o Espírito Santo está falando aqui, não baseie a sua história em cima de palavras construídas por causa de um momento. Não defina a sua história por causa do que disseram, por causa do que falaram, sem um total conhecimento da verdade que o Evangelho está te fazendo viver. Se você está num processo de transformação, Jesus está vendo isso. Se você está se esforçando a cada dia pela graça de Deus para mudar e vencer a si mesma e vencer a si mesmo, irmã, não pare por causa de críticas, não desista por causa de críticas. Pega o que vale como um aconselhamento. Talvez a pessoa que está criticando queria simplesmente aconselhar, simplesmente instruir, mas não tem tal capacidade. Enxerga a vida com esse olhar. Será que uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas falando não é uma lição de Deus para a minha vida? Não é um despertar de Deus para a minha alma? Será que não está na hora de eu evoluir nessa área que Deus está chamando a minha atenção? Eu preciso dar ouvido a sinais.
mas você já enfrentou tantas lutas, tantas batalhas, tantas guerras, e já chegou até aqui, que as críticas, como não fez Paulo desfalecer, também não vão te fazer desfalecer, em nome de Jesus. Último lugar, e eu já oro, a gente já ora junto em nome de Jesus. Ele diz no versículo 11: assim vivemos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa vida mortal. Paulo está dizendo, eu estou disponível até morrer por Cristo. Imagine a ser criticado. Se eu tenho coragem de enfrentar a morte, imagine críticas. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ele está dizendo para a igreja que o critica, vocês têm a vida de Deus, porque eu me permiti enfrentar a morte. Gente que estava recebendo vida porque Paulo corria risco. Gente que estava crescendo no ministério porque Paulo se dedicava a crescer, se aprofundar para que eles crescessem cada vez mais. Isso aqui, irmãos, é ministério. O que, pastor? Você ministrar a vida para quem está desejando ministrar a sua morte. Você vê crescimento pela fé na vida daqueles que parecem não querer te ver crescer. Tudo bem, vocês estão criticando, isso aí é mais uma demonstração que eu estou enfrentando o que Cristo enfrentou. Mas o que importa é que quando eu olho para vocês, eu vejo a vida de Deus. Ele está dizendo, o meu ministério não foi infrutífero com vocês. Eu prefiro ver a vida de Deus em vocês do que a morte do respeito que vocês têm por mim. Eu prefiro ver a vida de Deus em vocês do que morrer em vocês. A gratidão que vocês tinham pelo meu ministério. O que ainda sobra de bom em vocês, eu sei que foi pela graça de Cristo na minha vida. É o que Paulo está dizendo. Em mim opera a morte, em vocês a vida. Eu estou morrendo, eu deixei o ministério me sugar para que vocês recebessem vida de Deus, e eu não me arrependo disso. Porque ainda que o meu homem exterior se corrompa, o interior está se renovando a cada dia. Dentro de você tem um tesouro, versículo 7. Dentro de você tem uma renovação que vem dia a dia. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, essa palavra está sendo endereçada a quem está assistindo e a quem está me escutando aqui nessa igreja. As palavras críticas não pararam Davi. As palavras críticas não pararam Jesus. E por 2 vezes vocês leram comigo, não desfalecemos, não vou desfalecer. Você é de barro, você é falho, mas tem uma excelência dentro de você, que é o Evangelho de Jesus, que está te transformando diariamente, e é isso que está gerando a renovação necessária. Quem pode ficar em pé comigo, fique.